Abra sua Bíblia no capítulo 18 de 1 Reis, versículo de número 30. Hoje o Senhor tem ministrado essa palavra ao meu coração e eu às vezes eu fico pensando o que Deus tem conosco. Só para os irmãos entenderem, essa é a 4ª igreja que eu vou e o Senhor pede para ministrar a mesma palavra. Amém? Então eu acho que o tratamento é comigo e conosco nessa noite. E a gente precisa entender o contexto da palavra. A palavra do Senhor diz assim no livro de 1 Reis, capítulo 18. A gente vai ler apenas o verso de número 30, para você entender aquilo que Deus tem comigo e com você nessa noite. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém? Posso ler de novo? Leia comigo. Então, bora? Vocês não almoçaram não? De novo. Eu não vou ler não, os irmãos que vão ler. Isso aqui é o início da posse da bênção. Então leia com fé e com coragem. 1, 2, 3. Então glória a Deus, está vendo? Os irmãos podem se assentar, não estão impedidos de adorar ao Senhor e de engrandecer ao Senhor. Até agora nós adoramos ao Senhor e agora o Senhor vai nos dar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. A primeira parte do culto, a gente entrega para o Senhor aquilo que a gente veio fazer aqui. O nosso louvor, a nossa adoração, ela precisa chegar lá no trono da graça do Senhor, segundo o que a minha Bíblia e a tua Bíblia diz, com um cheiro agradável e suave às narinas do Senhor. Eu estou muito feliz em estar aqui, porque eu ainda falei para o pastor Júnior, eu falei assim, acho que a única pessoa que vem de São Paulo para cá sou eu. Mas eu fico feliz, porque o Senhor Ele nos permite, né, eu, Valdemar. Enquanto nós dois estivermos, nem que for com as juntas ruins, a gente vem, né? Mas o Valdemar hoje, pela glória do Senhor, ele não errou o caminho. Ó. Mas nós estamos muito felizes de estar aqui. Deixa eu dizer algo para os irmãos, baseados no contexto dessa palavra. Depois você lê em casa os 3 capítulos que antecedem esse texto, para que você possa entender um pouquinho disso aqui. Esse período que a Bíblia está falando, ela fala de um período em que a terra não chovia por 3 anos e 6 meses. E não chovendo, não caindo orvalho sobre a terra, não tinha plantação, os alimentos não subsistiam, muitas coisas aconteceram nesse período. E o que a gente precisa entender, e permita-me voltar um pouquinho no texto, no contexto dessa palavra, mas a gente precisa entender que o pastor Júnior disse que a respeito de algum homem, a respeito da história de algum homem, Deus tinha algo para falar conosco nessa noite. E quando a gente olha para Elias, a gente precisa entender, a Bíblia diz isso, a Bíblia testifica isso, diz que Elias era um homem comum, sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não tinha superpoderes, Elias não tinha nada além da sua vida do que uma extrema intimidade com o Senhor, da qual eu e você precisamos. Porque quando a gente orar aqui, a gente tem que saber que Ele está nos ouvindo, primeiro. Segundo,
a gente precisa entender que Ele é capaz de responder a minha e a sua oração. E entender que mesmo que a gente não consiga falar, mesmo que a gente não tenha palavras para expressar aquilo que muitas vezes nós estamos sentindo, a Bíblia diz que ainda a palavra nem me saiu a boca, e Ele me conhece o meu pensamento. Esse é o Deus que nós estamos falando nessa noite. Entenda uma coisa, Acabe começou a reinar sobre Israel aos 20 anos. E durante algum período ele cometeu algumas falhas. E ele fez mal ao que eram os olhos do Senhor. O ápice de toda do seu desatino foi casar-se com Jezabel. Uma mulher que não tinha nada a ver com a nação de Israel. E que ela trouxe para o povo de Israel, ela tentou misturar tudo, bagunçar tudo, misturar povo. Trouxe o adorador que ela tinha, lá o Deus que ela tinha, que era Baal. E os profetas de Baal vieram com ela, e um dia Elias falou assim: olha, eu preciso conversar com Acabe. Só quem conhece a Bíblia vai entender isso. Se você não conhecer, você vai ficar sabendo hoje. Elias, neste dia, quando ele foi falar com o rei Acabe, ele não foi dizer para o rei: olha, eis que eu te digo. Não foi Deus que mandou ele falar com Acabe, foi ele que falou: eu vou lá falar com o rei. E a conversa que ele teve com o rei, segundo o contexto bíblico, ele disse o seguinte para o rei: olha, rei, eu fico imaginando isso. Elias diante de Acabe, olhando para o rei, que não era qualquer pessoa, era o rei de Israel. Falou: olha, rei, segundo a minha palavra, não vai chover nessa terra, nem orvalho vai cair. E eu fico imaginando mais ainda Deus olhando lá do céu e dizendo: Elias, está carimbado, o que você falou não vai acontecer, porque eu não vou permitir que chova na terra, para que esse povo entenda e compreenda quem é o Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender num contexto como esse, é que às vezes vem lutas e problemas na nossa vida, e a gente precisa entender que existe uma permissão de Deus para que isso aconteça. Ah, Deus vai deixar que eu passe mal? Não, Deus vai fazer você entender que Ele é o seu Deus, é Ele que cuida de você, é Ele que supre as suas necessidades, é Ele que cura as suas enfermidades, e Ele ainda é o Deus que restaura, restitui e abençoa. Aleluia! A gente precisa entender e compreender quem é esse Deus que nós servimos e adoramos. Senão não tem sentido nós estarmos aqui. E Elias sabia muito bem quem era o seu Deus. O texto que nós lemos vai nos contar que ele sobe ao monte e ele chama os profetas de Baal para oferecerem um sacrifício ao Senhor, e eles oferecerem um sacrifício a Baal. E a resposta daquele sacrifício, daquele holocausto, era o que o povo deveria fazer após aquele que respondesse ao pedido das suas orações. Entenda que um pouquinho antes, ele vai dizer para o povo: olha, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Porque devido ao que estava acontecendo, o povo ficou dividido. O povo não sabia se adorava o Senhor ou se adorava Baal. E Elias então confronta o povo de Israel dizendo: olha, se for vocês acharem que é Baal, que é Deus, então sirvam ele. Mas se vocês acharem que é o Senhor, adorem ao Senhor. E eu quero abrir aqui um parênteses para que a gente entenda uma coisa. O povo de Israel recebeu da mão do Senhor os maiores milagres que a gente pode sequer imaginar. Porque se a gente olhar para o contexto bíblico, nuvem, coluna de nuvem para proteger do sol foi só lá no deserto. Mar abrir e o povo passar em terra seca foi só lá. Mas esse povo, eles permitiam se contaminar, e Deus de vez em quando chamava eles e trazia eles de volta. Tamanho é o amor que Deus tem pelo povo de Israel.
Mas eu preciso que você entenda uma coisa nessa noite. O texto que nós lemos, eu queria falar de duas coisas extremamente importantes para cada um de nós que estamos aqui. E você vai concordar comigo. Baseado em tudo que a gente falou aqui. Isso aqui era só uma introduçãozinha, tá bom? Posso começar a pregar? Pode. A gente vai falar de duas coisas extremamente importantes. Necessidade e prioridade. O povo de Israel, ou aquele povo, estava precisando que chovesse na terra. A necessidade deles qual que era? Chuva. Mas a prioridade para Elias não era a chuva. A chuva era a consequência daquilo que Deus ia fazer com aquele povo. A gente precisa entender que muitas e muitas vezes na nossa vida, a gente esquece de um versículo simples, básico, que todo mundo conhece. Mateus 6:33. O que diz lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente entende esse texto, a gente vai entender que existe a necessidade e a prioridade. Qual é a prioridade? Buscar ao Senhor. E a necessidade? Ele vai fazer todas as coisas. A gente precisa entender que enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, nós estamos priorizando aquilo que Ele tem para a minha vida e aquilo que Ele tem para as nossas vidas. A prioridade hoje não foi ir para o shopping, não foi deixar de vir à casa do Senhor, não foi deixar, olha pastor, eu não pude ir porque eu fui passear. Não, você largou tudo que você tinha para vir à casa do Senhor. Prioridade. A prioridade do Samuel, que acabou de testificar aqui, foi estar aqui nessa noite. E eu digo mais, a atitude de prioridade, Deus faz coisas incomuns por causa de um pedido. O fato de ele falar assim, olha, eu não posso, porque existia uma coisa que era prioridade na vida dele. E o Senhor falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou acrescentar mais uma semana, para que ele tenha a oportunidade de atender um desejo que era a sua necessidade. E posso dizer uma coisa pelo Espírito Santo do Senhor? Deus vai honrar ele exatamente por causa dessa atitude. Depois o pastor Júnior vai me contar depois. Mas o que a gente precisa entender é que o profeta Elias, quando ele sobe para oferecer o holocausto, eu não vou entrar no contexto, mas a Bíblia diz que foram feitos 2 holocaustos. E Elias era um camarada ousado. A gente olha para a história de Elias, Elias era comum, mas ele era abusado de vez em quando. E nós precisamos ser ousados às vezes. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vai entender algumas coisas. O Senhor Jesus, quando ele subiu ao céu, ele disse o seguinte, eis que vos dou. Para que ele daria poder para mim e para você? Por quê? Sabe para que a gente tem poder? Porque a gente não é para ficar doente, a gente não é para ficar oprimido, a gente não é para ter dificuldade, a gente não é para ter problemas pessoais, problemas psicológicos. Entenda que dentro de mim, dentro de você, habita o Espírito Santo na minha e na sua vida. E eu quero dizer algo para você nessa noite. A lei da física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Se o Espírito Santo está dentro de você, o que está aí, que não é seu, tem que ir embora. O que não pertence a você tem que sair, porque o Espírito habita dentro da minha vida e dentro da sua vida. E nós precisamos entender que quando nós clamamos ao Senhor, Ele está ouvindo a minha e a sua oração. Jeremias vai escrever dizendo, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
A nossa vida é pautada exatamente sobre a oração. A nossa vida é pautada exatamente no grau de intimidade que eu tenho com o Senhor. Quando eu oro, o Senhor está ouvindo a minha oração. Exatamente neste momento, 9h25. Existem milhões e milhões de pessoas que estão cultuando ao Senhor exatamente agora. Quer que eu te fale uma coisa? Dá um glória a Deus bem gostoso aí. O Senhor ouviu você glorificando a Ele. Quando eu glorifico aqui, não é um eco de glória a Deus que chega lá em cima. É o Senhor olhando de lá e entendendo que isso que eu estou fazendo aqui é de coração. Aquilo que a gente faz aqui, esse culto que a gente está prestando aqui, é para Ele, por Ele, para Ele, porque Ele foi aquele que resgatou a minha vida do lamaçal do pecado, me trouxe, me colocou no lugar de honra, não para que eu fosse pastor, mas para que eu estivesse sendo escolhido, lavado, remido e escolhido pelo sangue do Cordeiro. Tanto eu como você temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, aleluias. Direito que outrora a gente não tinha. Tem pessoas aqui que as pessoas olhavam e falavam, isso aqui não vai dar em nada. Mas o Senhor diz, olha, esse é o que eu quero. Deus não rejeita ninguém. O que o mundo diz que não serve, o Senhor diz, é esse que eu quero. Porque esse aqui eu vou lapidar, vou deixar ele limpinho, cheiroso, bonitinho. E ele ainda vai glorificar o meu nome e vai falar da minha palavra. Talvez você possa dizer, olha, mas eu não me vejo pregando. Mas o Senhor vai te ver já projetando na sua vida algo muito maior do que você pensa que você pode fazer. A palavra do Senhor nos diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E lá não está dizendo que é pastor, presbítero, evangelista, missionário. Mas eu e você somos aqueles que nós vamos dizer para os outros aquilo que o Senhor é capaz de fazer na minha vida e na sua vida. Que é maior privilégio do que esse? Falar do amor de Cristo. Qual é a nossa necessidade nessa noite? Ou qual é a nossa prioridade nessa noite? Às vezes a gente vem para um culto de domingo, e algumas pessoas vêm para o culto domingo, pastora Vânia, mas já preocupados com o que vai ter que fazer amanhã. Com aquilo que você tem como diagnóstico, o médico, você nem sabe o que é. Você fez um exame e o médico falou, olha, segunda-feira você vem aqui buscar o exame seu. E aí você não dorme, fica preocupado. Quando pegar o papel no outro dia, você vai fazer uma coisa que todo mundo faz. Cansei de ver gente, você trabalha no hospital, sabe disso. Cansei de ver gente pegar o exame e fazer, exame médico é para o médico abrir, tá bom? Porque você, primeiro que você não sabe o que está escrito lá. A curiosidade matou o gato. Então tem gente que vai lá, pega o papelzinho e... aí vai lá e vê um monte de número. Se for exame de sangue, não vai entender nada. E eu não vou falar o que é aqui, eu sei o que é, mas eu não vou falar, tá bom? Igual quando eu falo para alguém que me manda um raio-x, fala, dá para você dar uma olhada no meu raio-x? Falei, dá, manda ele para mim que eu olho. E aí, o que você viu? Um monte de osso. Mas não quebrou? Eu falei, não sei. Quem tem que falar que se quebrou, se está do jeito que está, é o médico, não sou eu. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o diagnóstico que tem sobre a sua vida não está determinado por aquilo que Deus tem para você. Deus é capaz de mudar diagnósticos, Deus é capaz de mudar trajetória, Deus é capaz de mudar processos para nos abençoar sem que a gente se preocupe com nada disso. O que eu tenho que me preocupar é em adorar a Ele, é em exaltar a Ele, é eu engrandecer o seu nome, porque Ele é o Senhor da minha vida. Amém? Eu abri um parênteses só para falar isso, vou voltar para a palavra, peraí. O texto que nós lemos, alguém já recebeu aí, mas tudo bem. O texto que nós lemos diz o seguinte, que Elias chama o povo, e a gente precisa entender que durante um período, o período da manhã,
Elias falou assim, ó, olha como Elias era legal. Elias falou, faz o seguinte, como vocês são em maior número, então eu vou deixar vocês clamarem a Baal primeiro. Então vocês podem aqui, fica à vontade, pode clamar. E aí Elias foi vendo aquele povo gritando, clamando, se cortando. E o texto diz isso, que Elias falou o seguinte, Elias falou assim, ei, fala mais alto, talvez Baal está viajando, quem sabe ele volta para ouvir essa oração. E Elias começou a zombar daquele povo, mas no versículo de número 30 diz que uma das coisas que mais me chama a atenção, e a gente precisa entender aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz que Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Qual era o objetivo do altar? Para que tivesse resposta. Amém? Todo mundo entendeu isso? Tinha um pastor, quando ele ia pregar, ele falava assim, ó, vai doer só um pouquinho. Já vou adiantar para você, tá bom? Altar quebrado não tem resposta. Acabou, glória a Deus. Ah, os irmãos ainda estão aqui ainda não? Entenda uma coisa, para que eu dobre os meus joelhos diante do Senhor, o conserto primeiro tem que acontecer neste altar aqui. Para que aconteça alguma coisa na minha vida, o Senhor tem que olhar para mim e dizer, olha, Ele é justo, fiel, anda nos meus caminhos e teme a minha palavra. O Senhor testificou isso de um homem. E não foi um homem, era um homem comum. Quando Satanás foi de rodear a terra, se apresentar diante do Senhor, de onde você está vindo? Eu estou vindo aí de dar umas voltas na terra. Aí Deus testifica. Você observou o meu servo Jó? Fiel, temente, obediente e anda na minha palavra. Ah, mas aí é fácil. O Senhor dá tudo que Ele quer. E o resto da história você já sabe. E lá no finalzinho do capítulo, no capítulo 42, Jó testifica dizendo o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. A gente só aprende a conhecer o Senhor andando com Ele. Quando a gente olha para esse texto e para esse contexto dessa palavra, a gente vai entender que Elias, ele vai montar o holocausto do Senhor, ou remontar o holocausto do Senhor que estava quebrado. E eu gostaria que você imaginasse exatamente isso quando eu li esse texto. Eu já ministrei essa palavra várias vezes, e nessas últimas vezes está sendo tudo diferente do que eu já falei antes. Mas entenda uma coisa, quando Elias vai remontar, ou Elias vai restaurar o holocausto que havia sido quebrado, ele toma 12 pedras representando as tribos de Israel, e ele começa a montar esse holocausto. Talvez, para a gente tentar entender, pastor Gilmar, o holocausto não era para pôr uma ovelha, era para pôr um novilho, que é muito mais pesado. E eu quero que entender que Elias precisou fazer um esforço para colocar pedra sobre pedra, para que ele ficasse firme e para que se pudesse colocar o novilho sobre o holocausto. Amém? Entenderam? Então, para que esse holocausto seja restabelecido e reestruturado pelo Senhor, precisa ter um esforço. O Senhor pode restaurar? Pode. Mas se você se esforçar, fica muito mais fácil. O Senhor pode mudar a sua história? Pode. Mas se você se esforçar, fica muito melhor. Se você buscar ao Senhor, se você verdadeiramente vier a um culto como esse com o coração, irmãos, posso falar, pastor? No dia, pastora Vânia, no dia, vou falar só de quem está aqui, tá bom?
No dia que você vier pro culto, com a vontade de vir adorar o Senhor, irmãos, isso aqui vem abaixo. Você não tem noção do que é capaz de fazer o Senhor quando o povo se une em prol de uma causa. Sabe qual é o nosso problema? A gente vem para o culto, cada um vem por uma finalidade, cada um vem por um propósito, cada um vem por um problema, cada um vem aqui buscar aquilo que é para si. Mas entenda uma coisa, quando nós nos reunirmos, nós precisamos estar na presença dEle, porque é para Ele, por Ele e para Ele todas as coisas. Aleluia! Não é para mim, não é porque Ele vai fazer, é porque Ele é o Senhor da minha vida, aleluia. Oh, aleluia. Quando a gente entende isso, a gente vai entender que o propósito pode ser mudado. O Senhor pode mudar histórias aqui. Quando nós nos reunimos sobre o mesmo propósito. Irmãos, isso aqui não é uma reunião de autoajuda. Isso aqui é um culto racional. Sabe o que é isso? Você sabe o que você veio fazer aqui. Você sabe que quando você saiu da sua casa, quando você estava se arrumando para vir para cá, o Senhor já sabia que você ia vir. O Senhor sabia até o intuito do seu coração, porque Ele sabe o que eu e você precisamos. A Bíblia diz que os meus ossos ainda não tinham forma, mas Ele já escrevia a minha história. O que você precisa entender é o que vai acontecer amanhã. Oh, aleluias. O que vai acontecer amanhã já está determinado por Ele. Aleluias. Talvez o seu plano é um, mas o dele é outro. Aleluias. Talvez o seu desejo é um e Ele está preparando algo muito melhor para você. Quer resposta? Se esforce. E a Bíblia, ela, às vezes, quando ela tem uns versículos que ela... Aí a gente abre e fala, isso aqui não é para mim não. Deus não gosta disso não, viu? A Bíblia fala assim, vai ter com a formiga preguiçoso. O problema nosso é que a gente tem preguiça. A chave da vitória, pastora Vânia, ainda é a mesma. Entra no quarto. Fecha a porta. Dobra o joelho. Irmão, isso aqui não mudou. Você vai abrir a porta. Entra. Fecha a porta. E fica lá até Ele falar com você. Não é você entrar e falar, Senhor, me dá. Levanta e vai embora. Porque quando você entra no quarto para orar, você não imagina a saudade que Deus tem de ouvir a sua voz. Quem aqui é pai? Filho grande, quem tem? Filho grande é uma vitória, né? Não, vitória, é bênção. Às vezes a gente precisa ligar para o filho para saber, e aí, tudo bem? Você está bem? Como é que você está? Saudade que a gente tem. Eu estava na casa do pastor Júnior, minha mãe ligou, eu liguei para ela antes de vir, e ela me ligou à tarde para saber se estava tudo bem, se eu tinha chegado bem. Preocupação de mãe. E eu não tenho mais idade de ser filhinho de mamãe. Eu já tenho 60, vou fazer 60 agora, no final do ano, se o Senhor não voltar. Mas o amor que ela tem por mim, às vezes eu fico imaginando, eu falo, Senhor, eu não mereço tanto. Imagina o amor que Deus tem por você. Deixa eu voltar para a palavra de novo. Primeira coisa, então, que Elias fez foi arrumar o holocausto. Ele se esforçou para fazer o holocausto. Depois, se você ler direitinho, você vai entender isso. A segunda coisa que ele fez, ele colocou a lenha sobre o holocausto. Deus não coloca fogo na lenha. Já fica pré-estabelecido, né? O colocar a lenha sobre o holocausto, a responsabilidade é sua. Só vai acontecer quando tiver lenha no holocausto.
Os pentecostais, os assembleianos, né, e os que têm vivido termos de congresso, isso já foi tema de congresso em muitas igrejas. Todo mundo conhece esse versículo. O fogo arderá continuamente no altar. Olha que versículo lindo. Mas e o anterior? Porque para acontecer, Júnior, o fogo no altar, de manhã o sacerdote ia lá, tirava e colocava lenha nova. O que a gente precisa entender nessa noite? Eu e você somos aqueles que vão fazer com que o fogo do Senhor desça sobre a nossa vida. Para que a gente venha aqui a esse lugar, é necessário que a gente traga lenha para o altar do Senhor. A gente tem um corinho, que quando eu vejo os jovens da nossa igreja cantando, às vezes eu estou lá atrás e eu fico olhando, o Valdemar sabe o que eu vou falar. Então eu olho eles cantando, eles falam, não, essa geração tem lenha, não é assim? Essa geração tem lenha para queimar. E eu pergunto para você nessa noite, o Senhor olhando lá do céu, falando, vou queimar o quê? Não trouxe um graveto para me oferecer, não trouxe um aleluia, não trouxe um glória a Deus, não exaltou o meu nome, né? Para dar um glória a Deus tem que falar, irmão, glorifica o Senhor, irmão, faz isso. Ninguém precisa te motivar para você estar aqui. Você não precisa vir para a casa do Senhor para ser motivado. Quem está aqui não está animando você a adorar o Senhor. Quem está aqui não está aqui para falar, irmão, glorifica o Senhor. Nós somos aquela geração que precisa entender que a prioridade ainda é o Senhor. Que a minha adoração, o meu louvor, a minha gratidão ainda é para Ele. Aleluia! E só para você entender. E se você quiser ficar glorificando o Senhor enquanto eu vou falar, amém. Não vou falar para você fazer, tá bom? A gente precisa glorificar ao Senhor por nosso pulmão estar respirando normal. Pelos nossos batimentos cardíacos, que a gente sequer se preocupa se o coração está funcionando. Pela nossa pressão arterial, que mesmo que ela suba, ela desça, o Senhor mantém ela numa normalidade, para que você não precise ir para o hospital. Para o seu rim funcionar, por tudo que você ingere para dentro, tudo que você come, tudo que você absorve, o teu organismo faz isso muito bem. Isso é porque Ele controla todas as nossas coisas, aleluia. Porque eu dormi e acordei, e o Senhor me sustentou. Por isso que nós adoramos ao Senhor. Então a lenha é para que seja queimada. Amém? Depois Elias vai fazer o seguinte. Elias vai pegar o novilho e colocar sobre o holocausto. O que estava faltando mesmo naquela época? Chuva. Não tinha água. Elias, gente boa. Imagina isso aqui, um altar assim, ó. Novilho, lenha, pedra. Elias fez o seguinte, falou, olha, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou cavar aqui em volta assim, ó. Eu vou fazer um rego em volta desse altar, desse holocausto, e vocês vão fazer o seguinte, vocês vão jogar água sobre o holocausto. Eu já vi pôr fogo com gasolina, mas fogo com água eu nunca vi não. Mas Elias fez o rego e falou assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, joga água em volta do altar. 4 cântaros de água. Elias olhou e falou assim, muito pouco. Põe mais 4. Não, ainda tem muito pouca água. Vamos pôr mais 4.
E se você não entender isso aqui, não glorificar o Senhor por isso, você não vai entender mais nunca mais do que fala a Bíblia e que a gente precisa entender o que Deus usa as pessoas para fazer o povo entender quem é o Senhor. A necessidade era água, mas a prioridade era fazer o povo entender e conhecer quem era o Senhor. A proposta era, aquele que respondesse com fogo, seria o Deus que eles iriam adorar. Tudo isso que Elias está fazendo, cria-se dentro de mim uma perspectiva de que tudo precisa estar alinhado segundo aquilo que Ele quer para que tenha resposta na minha vida. O meu holocausto precisa estar em dia, a minha adoração, a minha lenha tem que estar ativada, porque eu preciso mandar glória para cima, exaltar ao Senhor. Aquilo que nós fazemos, não como sacrifício, mas como holocausto para o Senhor, quer vir à casa do Senhor. Isso aqui não é um sacrifício, mas você sai da sua casa, vem para cá, volta para sua casa, às vezes fica aqui. Tudo isso o Senhor está vendo o que você está fazendo. Aí você fala assim, mas e a água, pastorete? A água é a provisão daquilo que Deus tinha para mostrar para eles. Aí Elias, pastor Júnior, vai orar ao Senhor. E às vezes eu fico imaginando Elias em 2024, pastor Gilmar. Se alguém faz isso aqui, para, tá bom? Mas, amém. É só para você lembrar. Você vai lembrar desse culto aqui. Imagina Elias, pastor Júnior. 2024. Vou tirar uma selfie do holocausto aqui, peraí. Vou postar no meu Facebook, no meu Instagram. Não vou fazer mais uma, agora colocando água. Vou fazer mais uma agora do novilho. Vou fazer mais uma da lenha. Vou fazer mais uma da pocinha d'água que ficou. Irmãos, Elias não tinha nada do que nós temos hoje. Como, não estou falando que isso aqui está errado. Mas tem, isso aqui é só um, vou abrir um, sabe quando a gente abre um parênteses na conversa assim? O Facebook sabe mais de você do que aquele que te conhece verdadeiramente, que é o seu Senhor. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz o seguinte: contudo, sejam as nossas petições conhecidas diante do Senhor. Às vezes a gente posta no Facebook que está triste, que está alegre, que está contente, que fez isso, que fez aquilo. E o Senhor está olhando que você está triste, mas você ainda não falou para Ele por que você está triste. Ele está com vontade de responder você, de te ajudar, de te abençoar, de te alegrar, de fazer o seu coração voltar a ter alegria, mas você está preocupado em dizer para os outros que você não está bem. Diz para o Senhor: Senhor, olha, entra, ou de novo, entra no quarto, fecha a porta, dobra o joelho e fala: Senhor. Não tem um hino que a gente canta assim: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, faço tudo, mas vem novamente. A gente precisa voltar à essência do amor e da adoração ao Senhor. A gente precisa entender o que é necessidade, o que é prioridade na minha vida, para que então a gente possa viver o melhor que Deus tem para nós. Às vezes a gente fala: eu quero viver o que Deus tem de melhor. Posso falar uma coisa? Aquilo que você está vivendo não é o melhor ainda que Deus tem para você. Deus tem muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Talvez você imaginou uma casa nova, Deus tem muito mais do que isso. Deus tem muito mais do que simples um carro novo para você.
O que Deus tem para mim e para você é um dia Ele vir aqui buscar a sua igreja, te levar para morar com Ele no céu, e você andar nas ruas de ouro e de cristal, você olhar para o trono de Deus e ver os anjos, arcanjos e querubins em volta do trono dEle, cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia! Isso aqui vai acabar. O que nos espera lá em cima vai muito além disso. Ah, mas eu queria uma casa. Irmão, a sua casa já está pronta lá em cima. Oh, aleluia! Aquilo que Deus tem para mim e para você é muito mais do que a gente pode imaginar. E aí Elias vai orar ao Senhor. E eu olhei para essa oração várias vezes. E eu falei: Senhor, quem nos dera um dia aprendermos a orar dessa forma. Porque Elias não ficou fazendo rodeios, como a gente faz às vezes. Elias não ficou dizendo: ó Senhor, tu sabes o que eu preciso. Elias não ficou dizendo para o Senhor: olha Senhor, só o Senhor me conhece, né? Ó Senhor, tu está vendo que eu estou ruim. Elias não falou nada disso. A oração de Elias foi uma oração específica para o Senhor. Era como se o Senhor estivesse aguardando para ver tudo o que estava acontecendo, para que Ele enviasse a resposta para Elias e para todo aquele povo. E eu preciso entender isso. Eu gostaria que você entendesse que quando o altar está restaurado, a lenha, o novilho, a água, Elias chama todo o povo e ora ao Senhor dizendo assim: Senhor, responde-me, para que este povo, aleluias, para que este povo saiba que Tu és o Senhor, e sobre a Tua palavra eu fiz todas essas coisas, aleluia. Diz a palavra do Senhor que quando Elias orou ao Senhor, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu o novilho, a lenha acabou, o holocausto virou e a água foi embora. E eu preciso que você entenda uma coisa, já vou encerrar. Senão depois nunca mais eu posso vir, só passar do horário. O que tinha lá no holocausto, no pé do holocausto? Água. Qual era a necessidade? Água. Todo mundo aqui teve aula de ciências, amém? Quando a água é aquecida, ela se torna... Volta um pouquinho. O holocausto tinha um novilho, não tinha? O Senhor precisava da carne do novilho? Não, mas Ele precisava do cheiro daquilo que estava sendo oferecido para Ele. Lembra que eu falei que o nosso louvor tem que chegar com cheiro agradável e suave diante das narinas do Senhor? Agora vamos lá. A água, ela não chegou nos narizes do Senhor, as suas narinas. Ela parou nas nuvens. Chovia. Eu li a Bíblia algumas vezes e eu não vi Elias falar: agora vai chover. Mas eu vi Elias falar assim para Acabe, quando Acabe foi falar com ele: olha, você é perturbador de Israel. Eu falei: eu? Você casa com Jezabel, faz um monte de coisa errada. E eu que estou errado? É porque não está chovendo. Ele falou: tá bom, vou resolver seu problema. Chamou o moço e falou assim: ó, você está vendo aquele morro que tem ali? Sobe lá e vê se você vê alguma coisa. O moço saiu, subiu. Estou vendo nada não. E Elias era visionário. Elias falou assim: vai lá de novo. 6 vezes. O moço foi e voltou. Se fosse agora, né, pastor Júnior? Vai lá. Vai você, irmão. Fica mandando eu ir lá toda hora. Mas ele era obediente. E ele foi. Na 7ª vez, quando ele foi, ele voltou correndo.
E aí, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que eu vim fazer aqui esta noite? Dizer para você que a abundante bênção de chuvas do Senhor está sendo derramado sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite. Aquilo que Deus vai fazer com a gente, comigo, com os irmãos aqui de Jundiaí, pode ter certeza disso. Vai além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina. Você vai testificar que, olha, a bênção do Senhor foi maior do que eu imaginava. Porque aquilo que o Senhor tem para mim aí para a sua vida é abundante, é transbordante, recalcado e de boa medida. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor, aleluias, porque Ele é provedor, Ele é aquele que faz, aleluias, a tempo e a fora de tempo, aleluias. Está gravando aí? Bora lá, etapas para receber a bênção. Holocausto, quer dizer esforço. Lenha para ser queimado e chegar com cheiro agradável ao Senhor quando for colocado no novilho. E a água é a provisão daquilo que o Senhor vai fazer. Deus jamais deixou um justo sem resposta, nem a sua geração a mendigar o pão. Irmãos, ou a gente acredita nessa palavra, ou então não faz sentido eu e você estarmos na presença do Senhor. Quando você vem para um culto como esse, você tem que entender que, primeiro, aquele que te chamou é capaz de fazer muito mais do que você pode imaginar. Amém? Tem gente que fala assim, eu queria entrar na faculdade. Na faculdade, qualquer um entra. Quero ver entrar na USP. Né, Júnior? Eu queria um emprego. Irmão, emprego qualquer um arruma. Quero ver você entrar numa empresa top. Sabe quem faz isso? O Senhor. Porque Ele é que tem a chave da vitória sobre a minha e sobre a sua vida. Quando a gente entende isso, a gente passa a adorar Ele com mais seriedade. E eu tenho aprendido isso. Eu quero dizer para os irmãos que durante algum tempo, nas minhas aulas, eu nunca... Primeiro que eu não vou misturar assunto. Porque o dono da minha escola, que eu dou aula, ele não acredita. Mas eu falei, tá bom, não tem problema. Se ele acreditar ou não acreditar, é problema dele. Mas interessante que assim, 80% dos professores que trabalham aonde eu trabalho são cristãos. Então ele está rodeado de pessoas evangélicas. 80% dos alunos que fazem parte da minha escola são estudantes e são cristãos. E às vezes eu não preciso falar nada, eu não fico fazendo propaganda, eu não ando com camisa escrito, né? Jesus is my love. E aí eu estou lá dando aula, daqui a pouco o aluno olha para mim e fala assim, professor, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor é cristão? Eu falei, sou. Qual a igreja? Eu falei, do Senhor Jesus Cristo. Porque a maior igreja que tem não é a que eu pertenço. É fazer aquilo que Ele manda. Estar aqui é um privilégio meu e seu. O pastor Júnior falou que foi visitar alguns países, nem igreja tem mais. Mas nós ainda temos um lugar para nos ajuntarmos e nos reunirmos. Isso é essencial para a nossa vida cristã. Eu vou falar para os irmãos uma coisa. Hoje eu estava conversando com o pastor Júnior. À tarde eu saio daqui, pastor, maravilhado com tudo aquilo que você falou que não sabia por que você tinha falado tudo aquilo para nós. Eu fico muito feliz em ter ouvido de você tudo que eu ouvi hoje. Tá bom? Se eu já te admirava, agora muito mais. E eu queria fazer um pedido nessa noite. Pastor Júnior e pastora Vânia, vem aqui, por favor. Eu queria que os irmãos se levantassem. E queria pedir para o pastor Gilmar para vir aqui. Nós vamos orar por esses pastores aqui. Os irmãos, talvez os irmãos não saibam, né? Mas quando eu congreguei na igreja da Vila Renato,
que era na rua Luiz Giuliani, em 1900 e bolinha. Né? Não vou falar o ano, senão os irmãos vão descobrir. Às vezes eu estava lá no púlpito e eu via uma pessoa do outro lado da rua, assim, ó, esperando essa moça que sai da igreja. Se ele está aqui hoje, foi porque ela, a mãe dela e o pai oraram por ele. Se ele hoje está na condição de pastor, é porque alguém pagou o preço para que eles estivessem aqui. E eu vou dizer uma coisa para você que talvez a gente como igreja muitas vezes não entende. Porque ser pastor não é só um título. Porque título de pastor qualquer um pode ter. Mas ser capacitado para ser pastor são poucos, muito poucos. Muito poucos. E o que eu tenho visto e ouvido aqui deste lugar, eu sou uma pessoa que eu não venho aqui, né? Era para vir mais vezes, mas às vezes a gente depende de algumas outras coisas. Eu costumo não desobedecer os meus pastores. Então quando eu falo para ela, eu vou para Jundiaí, ela fala assim, não dá para deixar para o último domingo? Porque o último domingo é de manhã, o culto é para sair à noite. Aí eu falei, pastor, olha, eu preciso ir lá, faz tempo que eu não vou, está marcado e eu preciso ir. Não, então vai debaixo de bênção. Ela fala assim, mas ela deixa. Então esse amor que a gente tem, né, e eu preciso dizer isso de coração para vocês dois. Amar vocês foi muito bem para minha alma. Tá bom? E eu queria que vocês orassem pelo pastor Júnior e pela pastora Vânia. Porque vocês não têm ideia das lutas que eles enfrentam para que você esteja bem. Às vezes a gente olha e a gente fala, nossa, parece que o pastor não tem luta, não tem problema. Irmão, você não tem noção. É pastor, psicólogo, é tudo, tem que fazer tudo para que você se sinta bem. E agora a gente vai fazer o contrário, em vez de ele orar por você, você vai orar por ele, por eles, para que Deus venha acrescentar em bênçãos sobre a vida deles, que Deus capacite-os ainda mais. Eu sei que o Júnior não fala isso, ele não vai abrir isso para ninguém, mas ele tem projetos na vida dele, que só ele e o Senhor sabem, mais ninguém. E eu quero dizer nessa noite que, como servo do Senhor, tudo aquilo que eles têm colocado aos pés do Senhor, o Senhor vai responder com honra. O Senhor vai restaurar vidas aqui, através da vida deles. O Senhor já tem feito muitas coisas que muitas vezes eles nem falam. Mas entenda uma coisa. Vocês têm aqui duas pessoas que vocês podem contar com eles a hora que vocês quiserem. Ou que vocês puderem. Liga na minha casa de madrugada. Meu telefone vai estar desligado, porque eu desligo o telefone à noite. Mas eles deixam deles ligados. Porque eles sabem as responsabilidades que eles têm com cada um de vocês. Então estenda a sua mão para cá. Vamos começar a trabalhar aquilo que o Senhor nos diz. A Bíblia diz o seguinte, que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra está ligado no céu. Tudo aquilo que a gente proferir de bênçãos sobre a nossa boca está a bênção e a maldição. Os irmãos não têm noção do que a nossa palavra é capaz de fazer. Elias foi diante de Acabe e proferiu uma palavra. Uma só. Ele falou, olha... Ele não chegou lá se apresentando, pastor Júnior. Falou, o senhor me conhece? Eu sou Elias, tá bom? E tudo que eu falar aqui vai acontecer. Não, ele olhou para o rei e falou, rei, segundo a minha palavra, não vai chover. E agora você vai usar a mesma palavra para abençoar a vida do pastor Júnior e da pastora Vânia.
Amém? E eu já vou pedir um negócio assim de coração. Se por um acaso, eu sei que não tem, eu espero que não, né? E se tiver também, não quero nem saber quem foi. Mas se por um acaso um dia você se entristeceu por alguma coisa que ele te falou, ou a pastora Vânia, depois você tem a oportunidade de abraçar ele e falar: pastor, me perdoa, porque eu não falei, mas eu pensei isso a seu respeito. E a sua oração vai ser ouvida pelo Senhor. Amém? Amado Deus e soberano Pai, nós queremos entregar a Ti, Senhor, os anjos da Tua igreja. Pai querido, Senhor, ó Deus, pastor Júnior e a pastora Vânia, Senhor. Pai querido, Senhor, Tu colocou-os neste lugar, Senhor. Deu a eles, Senhor, autoridade, autonomia diante dos céus, ó Pai. A Tua palavra nos diz, Senhor, que eles são os anjos da Tua igreja, Pai. Ah, papai querido, Senhor, eu quero Te pedir nesta noite, Senhor, na oração desta igreja, Pai, unir a minha fé, a fé deste povo, Senhor, que está neste lugar. Ah, Senhor, talvez, ó Pai querido, ele tenha pedido algo, Senhor, que muitas vezes aos seus olhos, ó Pai, parece impossível, mas, Pai querido, nesta noite eu quero pedir, ó Senhor, a autorização, a autoridade na Tua palavra, Senhor, para determinar a bênção, a vitória, Senhor, a conquista, Pai, sobre a vida destes seus filhos. Pai querido, capacita ainda mais a vida do pastor Júnior, a vida da pastora Vânia, Senhor. Ah, Senhor, ó Deus, Tu sabe, Senhor, os objetivos, Senhor, que eles têm colocado ao seu coração. Envia, Pai querido, muito e muito mais almas a este lugar. E o Senhor, eu tenho plena convicção que o Senhor vai capacitar homens e mulheres neste ministério para estarem à frente desta igreja. Pai querido, abençoa a vida do pastor Gilmar. Pai querido, que tem sido um braço direito, esquerdo do pastor Júnior, Senhor. Pai querido, Senhor, ó Deus, tira, Senhor, todas as limitações humanas, ó Pai, e que o Teu poder, o Teu Espírito Santo, Pai, seja derramado sobre a vida deles, Pai querido, de uma forma extraordinária. Pai querido, sobre, Pai, a vida deles, sobre a palavra, sobre a unção, sobre a graça, Senhor. Derrama, Pai querido, sobre a vida deles a unção da Tua graça e do Teu Espírito, para a glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. As palmas louvam e engrandecem ao Senhor. Obrigado.